É, galera, chegou a hora da verdade, né? Esse é o X1 da tropa mais aguardado por todos vocês, tá? Teve gente me pedindo pra fazer um X1 da tropa zoeira. Teve outros pedindo até pra não fazer. Não, André, no Fla-Flu não faz X1 não, porque o bicho vai pegar. Pois é, galera, o bicho pegou mesmo, tá? E eu te convido pra ficar aqui até o finalzinho, pra você poder ver aí o resultado que deu nesse X1. E olha, talvez muita gente não estivesse esperando por isso, viu? Antes de eu começar e ir direto ao assunto, queria pedir para você se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, ativar todas as notificações, seguir o nosso Instagram também. Quem puder ser membro do canal ajuda bastante, galera. E clicar no link que tá aqui na descrição e baixar o OneFootball, porque é nesse aplicativo, que é o melhor aplicativo de futebol que tem no momento. Eu consigo ficar informado sobre a tabela do Brasileirão, rodada a rodada, notificações dentro dos jogos do Fluminense. Então não perde tempo, é de graça, mas tem que ser nesse link, galera, que tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Porque aí você ajuda aqui o nosso canal, o OneFootball é o patrocinador, então clicando aqui nesse link, baixando o aplicativo de graça, você me ajuda pra caramba, tá bom? Vamos direto, galera, papo reto, X1 da tropa Fla-Flu. Caramba, André, e agora? Pois é, galera, como vocês podem ver aí, o time do nosso arquirrival, ele deve entrar em campo com uma equipe reserva, tá? Eu montei essa equipe aqui baseado no último jogo que eles jogaram contra o América Mineiro com uma equipe alternativa, digamos assim. Pode ter alteração de uma peça, sai o goleiro, não joga o goleiro, joga o ponto esquerdo, não joga o ponto esquerdo, mas essa é a base do time deles que enfrentou o América Mineiro quando o Renato Gaúcho resolveu poupar no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Renato tem esse hábito, né? E aí, galera, vamos logo pro primeiro confronto aí, ó. Marcos Felipe e Diego Alves. Eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado... Pô, André, não tem nem comparação, né? Diego Alves já jogou na La Liga, pegou pênalti do Messi, do Cristiano Ronaldo, é um goleiro internacional. Pois é, galera, mas o Marcos Felipe tá um paredão nesse Campeonato Brasileiro. Tem sido muito constante, há muitos jogos que ele não falha e tem tido uma sequência de notas bem altas. E o Marcos Felipe leva nessa, tá? Ele tem uma média aí de 7,06 contra 6,86 do Diego Alves, tá? Eu lembro muito do Diego Alves, ele fazendo cera, cai-cai, né? É um dos jogadores mais cai-cai da equipe rubro-negra. E o Marcos Felipe leva a primeira. Então vamos embora, hein? 1-0 no Fla-Flu. Samuel Xavier e Rodinei, galera. O Isla é o lateral titular. Como eu já falei aqui, o Renato Gaúcho deve poupar e vai jogar o Rodinei. O Rodinei, ele tem 65%, 35% de aproveitamento nos cruzamentos, enquanto o nosso Samuel Xavier tem apenas 6%, tá? Apenas 6%. Aí você deve estar falando, né? Pô, vai dar o normal, né? O Samuel Xavier perde para todo mundo. Rapaz, o Rodinei conseguiu um milagre de ter números. Tá certo que o Rodinei é reserva, jogou menos, né? Mas ele conseguiu ter números piores do que o Samuel Xavier. Aleluia! 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 Samuel Xavier ganhou de alguém. Ele tem uma média de pontuação de 6,79 contra 6,64 do Rodinei. Então 2-0 Fluminense no X1 aí contra a equipe alternativa do arquirrival, tá legal? Nino e Gustavo Henrique. Nino e Gustavo Henrique, galera. Será que é dessa vez que a hegemonia do Nino vai ser quebrada? O Nino tá invicto até agora, não perdeu nenhum X1. Será que nessa ele perde? Não, não perde. O nosso Nino, guerreiro, tem uma pontuação aí de 7,08 nesse Campeonato Brasileiro, enquanto o Gustavo Henrique tem 6,96. Ambos zagueiros já marcaram 2 gols nesse Campeonato Brasileiro. O Nino tem uma assistência, o Gustavo Henrique não tem nenhuma. E 3-0 Fluminense no X1 até agora, hein? Bruno Viana é o outro zagueiro que deve fazer dupla ali com o Gustavo Henrique. E eu mantive aqui, galera, o David Braz na zaga, tá? Já que ele atuou nos últimos jogos, nos últimos 2 jogos. O David Braz foi muito bem, muito seguro. Tem uma média 7 no Campeonato Brasileiro até agora, uma média superior à do Lucas Claro, tá? Repito, tô gravando esse vídeo 48 horas antes da partida, não sei exatamente qual o time do Fluminense que vai entrar em campo, mas tô tendo como base o time que entrou nos últimos 2 jogos, tá?
E o David Braz leva vantagem também sobre o Bruno Viana. E é goleada, hein? 4-0 Fluminense. David Braz tem uma média 7 e o Bruno Viana tem uma média 6,88. Então 4-0 Fluminense. Tá legal? Lateral esquerda, galera. Eu botei o Danilo Barcelos, porque a ideia aqui era humilhar, era massacrar, passar o trator por cima. E o Danilo Barcelos, ele tem a melhor média de pontuação do Fluminense no Campeonato Brasileiro, né? Lembrando, né, galera, que essas notas que eu tô dando aqui eu não tirei da minha cabeça, da minha imaginação, tá? É uma média de 3 aplicativos de scout, na qual eu somo os 3, tiro uma média e trago o resultado para vocês. Um outro detalhe, o Marlon, que para muita gente não comprometeu no último jogo contra o Atlético Paranaense, ele tá sem ritmo de jogo. E colocar um atleta sem ritmo de jogo no Fla-Flu pode ser muito complicado, quanto mais com o ataque veloz deles, tá? Então eu, André, não é informação, resolvi colocar aqui o Danilo Barcelos e, como eu já esperava, ele passou o trator aí por cima do René. Felipe Luiz já seria poupado, mas ele tá suspenso. Então não vai jogar, o René é mais do que garantido. Danilo Barcelos, 7,35 e o René, 6,81. Virou massacre, hein? 5-0 Fluminense até agora no X1, tá legal? Aí depois a gente vai pra dupla de volantes ali. O Ilharão, que é titular, deve permanecer na equipe e ele cruzou ali com o André, tá? O André tem 6,86. E o Ilharão, bom, eu não preciso falar a nota do Ilharão, né, galera? Quando você pega um jogador da qualidade do André, com esse nome maravilhoso, e compara com o Ilharão, não preciso nem falar a nota do Ilharão, né? 7-0 Fluminense aqui, vitória do Flusão. Isso aqui é opinativo, é a minha opinião. Coloquei o lado clubístico aqui, porque o Ilharão, ele tem uma nota superior, tem uma nota 7,01. Tá legal, galera? Só uma brincadeira aí, porque o André realmente é muito mais jogador do que o Ilharão. Só que como é uma média de todo o Campeonato Brasileiro e o André no início entrava pouco, jogava pouco e tal, e tinha aquela nota baixinha ali, aquela média inicial de 6,5, 6,4, ele ainda não conseguiu atingir o nível 7. Então, brincadeiras à parte, o Ilharão leva vantagem em 5-1 Fluminense, é a primeira pontuação deles, tá? Aí depois vem Iago Felipe e Thiago Maia. Thiago Maia que jogou de titular na partida entre o arquirrival e o Atlético Paranaense, mas eles estão com bastante contusões no meio campo ali, a Arrascaeta continua fora e tudo mais. Então é provável que o Thiago Maia jogue e ponto pro Fluminense também, tá? O Iago Felipe tem uma média de 6,87, enquanto o Thiago Maia tem uma pontuação aí de 6,70. Então mais um ponto para o nosso Flusão, ok? John Ares e Diego. O John Ares, ele tinha uma das médias mais altas desse time do Fluminense. Porque toda vez que ele entrava, ele ia bem. Ele entrava, ele ia bem. Só que ele começou a entrar e não render. Entrou e não render. Começou de titular, fez uma péssima partida. E aí a média do John Ares baixou de 7, tá? Ele tá com uma média de 6,96, enquanto o Diego Ribas tem uma média de 7,05. Então é a segunda vitória no X1 aqui da equipe rubro-negra, tá? O Diego sobre o John Ares. Lembrando que essa equipe do Fluminense eu tô pegando como modelo a equipe que enfrentou o Atlético Paranaense e o Corinthians, tá? Ainda não foi definido no momento que eu gravo esse vídeo se o Marcão vai mudar a estrutura da equipe, se não vai, tá legal? Então o segundo ponto aí para o rubro-negro, tá? Luiz Henrique e Vitinho, galera. Vitinho também deverá ser titular, cai bastante pelo aquele lado. Na verdade ele flutua, né? Tanto pelo lado quanto pelo outro. E aí o Luiz Henrique leva desvantagem, tá? 6,81 é a média do Luiz Henrique no campeonato, conta 7,13, tem uma pontuação alta. É bom o Fluminense ficar de olho no Vitinho ali, tá? Então é o terceiro ponto da equipe rubro-negra. Aí depois pega essa folha aqui, galera, essa parte da direita que você tá vendo aí, essa coluna da direita, tirando o Vitinho, só tem moleque de xerém, né? É Luiz Henrique, Caio Paulista, é Kennedy que vai fazer o X1 agora com Caio Paulista. Embaixo é John Kennedy com Pedro. O vem que tem é moleque de xerém nessa coluna da direita aí. De 6 jogadores, 5 são moleques de xerém, né? O Fluminense faz, eles compram, né? Impressionante. Então vamos lá. Caio Paulista e Kennedy. O Kennedy tem uma média, jogou pouco, mas tem entrado nos jogos. Felizmente tem tido apresentações pífias, ridículas, tá?
E a pontuação do Kennedy é uma das mais baixas que eu já vi aqui em todos os X1s. Ele tem uma média aí de 6,53. Enquanto o Caio Paulista, mesmo não vindo em boa fase, tem uma pontuação aí de 6,72. Então, vitória pro Fluminense aí nesse X1, tá legal? E para finalizar, galera, John Kennedy e Pedro. Né? Eu fico até meio constrangido de fazer esse X1 pelo talento que o John Kennedy tem. Demonstra ser um jogador muito mais completo, uma verdadeira máquina de fazer gols, né? E além disso, o Pedro, ele nasceu com uma anomalia na face, ele tem um queixo de tamanco horroroso, né? Só que Deus, para compensar essa anomalia facial que ele tem, deu o talento de jogar a bola para ele. E todo mundo sabe que o Pedro tem muita qualidade, tá? Se fosse apostar aqui em opinião, como são dois moleques de Xerém, se eu tivesse que escolher um para ficar no Fluminense, obviamente eu escolheria o John Kennedy. Mas como essa avaliação aqui é de scout e não opinativa, o Pedro leva vantagem. Ele tem uma média aí, olha que a média do Pedro não é nem 7, hein? É 6,89 e o John Kennedy tem uma média baixa, jogou muito pouco, 6,60. Então ponto para o rubro-negro, tá? E para finalizar, Marcão e Renato Gaúcho. E aí é sacanagem, né, galera? Aí é covardia, né? A gente tem do lado o Marcão, que foi ídolo para muitos da torcida do Fluminense, um camisa 5, um volantão, e já meteu gol de bicicleta no Maracanã. E do outro lado tem um dos responsáveis pela perda do nosso título da Libertadores em 2008, né? Que fez lambança lá no Equador, fez lambança aqui no Maracanã, botava o Perigo naquele time, um time tão de tanta qualidade, ele teimava em manter o Igor ali. Então é covardia. De um lado tem o ídolo do Fluminense que já meteu gol de bicicleta no Maracanã. Do outro tem o responsável, dois responsáveis pela perda da Libertadores de 2008. Então é óbvio que eu vou dar essa vitória no X1 aí pro Marcão, tá? Sendo assim, rapaziada, terminou 8-4 pro Fluminense, tá? Então é o seguinte, ó. Nada melhor do que cantar aquela musiquinha. Vambora! Vou pro Maracanã ver meu Fluminense. Torcida deles. Vamos vencer. Ganhar Fla-Flu é normal. É isso aí, rapaziada. Já começamos com vitória aqui no X1. 8-4 Fluminense contra essa equipe mista aí, quase reserva, tá? Aqui no X1 do Sentimento, da Tropa do Sentimento. Você que estava preocupado com o resultado, que não queria X1, o que você achou? Curtiu? Gostou? Foi um X1 especial, né? Então deixa aqui nos comentários, tá legal? Se houver alguma mudança em ambas as equipes, na nossa live pré-jogo, diretamente do Maracanã, eu faço X1 novamente, e aí vocês dão a opinião de vocês lá no chat à vontade, tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um forte abraço e saudações tricolores.